Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal. Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz, o podcast data-driven do profissional de comunicação e marketing. Olá, você está ouvindo o Buzz. Nosso foco é o marketing digital, em especial aquele que acontece nas redes sociais. O Data Driven é nossa bússola para apontar os temas que estão em alta. O social listening é uma prática e a inteligência de dados uma aliada. O podcast é parte do portal O Buzz. Em geral, as marcas buscam por engajamento, relevância, ampliação do seu alcance no nicho de mercado que atuam. Estes objetivos levaram as campanhas de marketing a usarem influenciadores digitais. Isso acontece por uma associação direta. Os influencers têm relevância, alcance e engajamento dentro da sua bolha. O marketing de influência é uma tendência. Veio para ficar ou é uma característica passageira? O Buzz Episódio 3 conversou com Gui Cherigini, há 3 anos na área de relacionamento com influenciadores e celebridades na Braé, uma empresa de hair care. Ele é a ligação direta com a marca e os influencers. Como você descreveria o papel dos influenciadores na estratégia de marketing digital? Conectar o produto ou serviço à audiência. Então, o influenciador tem a audiência e a empresa tem o produto ou serviço. Então, o influenciador deve inserir isso de maneira orgânica na sua rotina para gerar desejo nas pessoas. Então, eu acho que essa é a principal função, além de gerar alcance, além de alcançar mais pessoas para que o produto se torne mais conhecido e que não só o influenciador, quanto a empresa se tornem relevantes no mercado. Quais os critérios-chave ao selecionar influenciadores para uma parceria? É o público desse influenciador, a região que ele está atingindo, a região que está a audiência dele, como é que está o engajamento e o alcance dele. Acho que são dados importantíssimos para a gente fazer uma escolha de um influenciador. Além do perfil dele, então aonde ele frequenta, qual é o tipo de lugar que ele gosta de ir, o que ele gosta de comer, o tipo de roupa que ele usa, o tipo de lugares, de pessoas que ele tá em contato. Então tem toda uma parte que também é o lifestyle dele, além de dados numéricos de performance. Como é feita a colaboração com influenciadores para a criação de um conteúdo autêntico e relevante? Até que ponto há roteiro ou se deixa liberdade de criação? Bom, eu acho que é importantíssimo o influenciador ter liberdade para ele também colocar o ponto dele, de poder expor o que funciona e o que não funciona para a audiência dele. Eu sempre gosto de deixar bem aberto esse tipo de situação. A gente estava até fazendo uma ação recentemente onde eu era bem flexível ao ponto dos influenciadores escolherem a data e o horário que eles iriam ao local para gravar o conteúdo. E muitos me perguntavam, mas que horas que eu posso postar isso? Eu falei, olha, o horário que você tiver mais engajamento, o horário que você se sentir melhor. Eu mandava um briefing que era um briefing bem solto, bem tranquilo, e muitos falavam, olha, eu tive uma sugestão, tem um vídeo que eu vi que eu achei legal, o que você acha disso? A gente pode tentar dessa forma. Então essa troca é muito rica, não só para o influenciador quanto para nós, para a gente também estar aberto a novos modelos, a novos formatos que também performam, né? Então eu acho que é importante quem trabalha com marketing digital estar sempre atento a isso. Vocês trabalham com micro-influenciadores e até com grandes nomes da internet. Qual é a estratégia ao escolher influenciadores com diferentes volumes de audiência? A ideia de sempre estar em contato com influenciadores de diferentes audiências e tamanhos é justamente a estratégia. Tem influenciadoras que
o foco é o alcance, outras influenciadoras que o foco é conversão, outras influenciadoras é um engajamento da base dela que é muito rico e muito ativo. Então, a gente tem todos esses dados e a gente tenta usar eles a nosso favor para criar uma estratégia coesa e assertiva. Eu particularmente gosto muito dessa estratégia. Então, tem a mídia paga, que são as influenciadoras contratadas para fazer conteúdo, somado ao envio de produtos, né, que nós por aqui chamamos de seeding. É o envio de produtos de maneira orgânica para que as influenciadoras conheçam os lançamentos, os produtos que já estão em loja e que elas possam usufruir disso. Quais as principais métricas que vocês acompanham para medir o retorno sobre o investimento em uma campanha? Como medir o impacto real nas vendas e na percepção da marca? Uma das métricas que a gente usa é o CPM, né? É o custo por mil, o quanto custou para atingir 1.000 pessoas, além do engajamento e das vendas que a gente traqueia no site. Então, nós também temos como avaliar quem está falando bem, quem está falando mal da influenciadora. Então, a gente tem as redes sociais, que é um termômetro para nós, tanto Instagram quanto TikTok. A gente tem um time que está full time nisso. Tá sempre de olho em tudo que é falado, tudo é catalogado para que no fim do mês e no fim da ação a gente possa medir e ver o que foi positivo, o que foi negativo, aonde poderia ser melhor, qual a influenciadora que performou mais, quem vendeu mais. A ideia é sempre extrair o maior número de dados possível para que a gente possa cruzar e ver aonde a gente pode ser melhor, aonde foi bom e levar o melhor resultado possível. Você pode compartilhar uma situação desafiadora que vocês enfrentaram ao trabalhar com influenciadores? E até recente, ano passado, novembro, Black Friday, terça-feira, minha gerente chega dizendo: olha, precisamos contratar 50 influenciadoras para fazer um conteúdo de stories falando sobre a Black Friday e tudo mais. Ela me passou o escopo, me passou os valores. Na hora todo mundo tava assustado, porque poxa, 50 influenciadoras de uma terça-feira para sexta. Eu falei, calma, vamos trabalhar, vamos organizar, vamos ver o que tem, o que não tem. E a gente começou a levantar no mailing as influenciadoras mais próximas, as influenciadoras mais engajadas. A gente, dentro do escopo, a gente viu quem poderia gostar, quem poderia topar a ação. E para minha surpresa foi muito bacana e elas foram muito receptivas, né? A gente já tinha um cadastro bem robusto, então nós acabamos contatando elas toparam, a gente já mandou o briefing, elas se organizaram para gravar. Quem não tinha produto, nós acabamos enviando o produto para que elas pudessem gravar, e foi um sucesso, a campanha. A gente ficou impressionado com a conversão, com a quantidade de venda. Tivemos um retorno muito positivo e foi muito bacana, principalmente diante de um tempo curto, né? Aqui a gente gosta de trabalhar com prazo, a gente gosta de se organizar com antecedência, mas nessa a gente teve que fazer no gás, tudo com prazos curtos, mas deu tudo certo e a campanha foi um sucesso. Conseguimos falar com Karen Bartels, Head de Influencer na Galeria, uma agência conhecida por suas campanhas memoráveis com o uso de influenciadores. Karen fala um pouco sobre como desenvolver campanhas de sucesso. Quais estratégias para desenvolver campanhas de marketing de influência? O sucesso das estratégias de influência acho que passam por alguns fatores. Mas o principal é a gente ter extremamente claro qual é o objetivo do cliente e o que a gente acredita que seja efetivo para que a gente consiga alcançar esse KPI. Muitas vezes, né, a gente escuta, quero fazer influenciador dentro dessa campanha. A serviço do que, né, esse influenciador tá lá com a gente? Porque a partir do momento que a gente entende qual é o nosso KPI e o que a gente espera dessa pessoa, a gente consegue direcionar e até encontrar o criador de conteúdo da forma correta. Porque senão eu tô procurando alguém que seja super de performance, porque o meu objetivo é algo relacionado à performance, e eu procuro um influenciador que tem uma awareness muito grande, que fala com muita gente, mas não efetivamente consegue ter aí
uma grandiosidade, consegue entregar grandes números para performance. Então, acho que os objetivos do cliente são muito importantes. Outro ponto é, na escolha do influenciador, a gente entender junto com as marcas que a marca está entrando dentro do perfil que a gente buscou, né? E não o perfil, o creator está entrando dentro da marca. É muito complicado, porque claro que todas as marcas têm os seus pontos, os seus guidelines, mas a gente precisa sempre entender quem a gente está trazendo para ser do nosso time, para que essa pessoa entregue dentro de algumas premissas, claro, o que mais vai fazer sentido para a audiência dela, né? Então, em tempos de, cara, você entra no Instagram, você entra no TikTok, em qualquer ferramenta de rede social, é uma enxurrada, né, de propaganda, uma enxurrada de compra aqui, veja isso que incrível que eu descobri. Ser genuíno, né, genuinidade. Além disso, eu acredito muito, e não é papo furado, na cocriação. Essa troca próxima do creator com a agência e com o cliente. Na galeria a gente tem bastante hábito, né, de fazer reuniões com os creators e com os clientes em determinados projetos. Claro que isso não dá para fazer sempre, a todo momento, porque é muito influenciador, é muito cliente, mas quando é um desafio mais complexo, quando é às vezes um contrato muito mais longo, a gente sempre traz essa galera pra gente sentar numa mesa e conseguir chegar junto no que seja pertinente para todo mundo, que faça sentido, principalmente para a audiência. A gente nunca pode esquecer que o creator, ele tá a serviço da audiência e não do cliente, né? Ele tem objetivos, ele precisa cumprir metas, ele precisa cumprir os desejos dos motivos que ele foi contratado, mas ele tá lá para a comunidade dele. E a gente não pode deixar que a comunidade estranhe alguma coisa que ele tá fazendo. Então, para tentar dar um grande resumo, KPI muito claro, cocriação, briefing muito claro e liberdade para essas pessoas que sabem muito bem, até por isso que elas chegaram no sucesso e conquistaram tantas coisas, que a gente deixa esse pessoal que ensina muito para todo mundo o que é comunicação de verdade, deixar essa galera fazer o que eles acham de melhor. Como vocês identificam os influenciadores que dialogam com a marca dos seus clientes? A gente usa algumas ferramentas, né, que nos proporcionam dados que são mais pragmáticos, que a gente consegue entender alcance, a gente consegue entender se esse influenciador ele está em alta ou em baixa, qual é o perfil demográfico, qual é o perfil social que ele atinge. Então a gente tem essa ferramenta que dá dados, né, porque são muito importantes para a gente conseguir entender, muito ligado com o que eu falei agora há pouco, dos objetivos estarem alinhados, os KPIs. Dentro disso tem as informações que a gente precisa ter dos influenciadores, né? Então é muito importante a gente ter essas informações demográficas, enfim, que essas plataformas acabam nos dando, que elas também nos ajudam a chegar em nomes, mas nada como a gente ter um time, uma equipe que tá com pulso na cultura, tá olhando para pessoas que estão despontando, trazendo inovação, para não ser sempre os mesmos nomes, né? Pra gente trazer essa coisa do cara, trazer o fresco, né? Quem tá aqui despontando e a gente imagina que faz super sentido para determinada estratégia de influência que a gente tem que atingir. Então, além dos dados que eu falei muito anteriormente, além dos KPIs, aqui eu acho que tem um pouco do feeling também. A gente vive em busca, a gente está sempre com o radar ligado, a gente segue infinitas pessoas, infinitas páginas, tanto do Brasil quanto para fora, até para a gente ter uma referência, né? A gente está sempre se renovando e entendendo o que as pessoas estão fazendo para conseguir propor pessoas novas, estratégias novas e formatos novos. A galeria tem abordagens diferentes para os micro-influenciadores e outra para as celebridades? Na verdade, não temos formas diferentes. Acredito que
A única coisa que se difere entre Big Celebs e ali o micro-influenciador é numa questão de exigências, numa questão de assessoria, mas a gente tem a mesma forma, né, de lidar, até porque é um processo. Quando a gente está falando de influenciador, quando a gente fala, nossa, por exemplo, eu sou head de influência da galeria, a gente tem, milhares de clientes muito legais, que você fala, nossa, deve ser um dia a dia incrível, cheio de glamour, cara. O que mais tem é processo com essas pessoas. Os influenciadores, eles precisam se sentir respeitados também, né, dentro desses processos, para que eles tenham tempo. Isso passa por a Big Celeb ou pelo micro-influenciador. A gente tem uma forma que ela funciona e cabe a todos eles. A não ser quando tem exigências, a agenda, né, da grande celebridade, que às vezes é um pouco mais complexa do que dos micro-influenciadores, mas no final das contas tem muito micro-influenciador que gera mais engajamento, gera mais venda, gera mais identificação com a marca do que muita Big Celeb por aí. Então, a gente tem que ter o mesmo tratamento com essas pessoas, porque o micro-influenciador de hoje, isso não é uma brincadeira, amanhã ele pode ser a Big Celeb. Podemos destacar algum caso de sucesso em que a estratégia de marketing de influência trouxe resultados? A gente tem bastante case, a gente tem bastante coisa legal. Mas falando de creator puro, né? Quando a gente pega e olha e fala, cara, da comunidade, eu posso destacar um super recente, que foi da Gabi para McDonald's, no lançamento do Big Taste Turbo Queijo, onde a gente teve mais de 25 milhões de visualizações, centenas e centenas e centenas de compartilhamento, e gerou assim um resultado incrível. E foi muito legal porque a gente via comentários extremamente genuínos, assim, que estavam muito felizes de ver a Gabi, que nessa época ainda nem estava sendo uma estrela de TV igual ela tá agora todos os domingos no Luciano Huck. Mas a gente vê, né, que quando a gente aposta na pessoa, a gente deixa ela criar, ela sabe o que ela tá fazendo. Então, inclusive, eu convido todo mundo a assistir esse conteúdo, quem não viu, quem não faz parte, né, dessas 25 milhões de pessoas, porque foi muito legal. Então, cara, apostar nas pessoas certas, igual eu falei em cima, seja Big Celebs, ou seja, o influenciador que tá ali criando a sua comunidade de forma genuína, de forma clara, a gente tem que ter o mesmo tratamento, a gente tem que deixar essa pessoa trabalhar e tá sempre do lado deles. Imprevistos acontecem com todo mundo, seja com micro, seja com a Big Celeb, dúvidas, a gente tem que... Quem tá na agência, né? A gente que tá ali no dedo do pulso do cliente, a gente tem que ser o elo total entre o creator e o cliente que ele tá atendendo, né? Então, se deixar à disposição, ser essa pessoa que tá ali pra ajudar, se colocar, você precisa de alguma coisa, você quer que eu veja antes de mandar pra aprovação final? Quer que eu te ajude a escolher uma roupa? Se a gente estiver falando de influenciadores menores que não tem aí ainda uma assessoria, então é uma troca que ela é muito importante. E eu acho que é dessa forma que a gente vai gerando case. Conversamos também com Marina Tati. Ela conheceu dores e delícias da rotina dos influenciadores até montar a Influencer Academy, a primeira escola de influenciadores da América Latina. Qual é o segredo do sucesso de uma campanha de marketing de influência? Uma campanha que tenha todas as etapas muito bem planejadas e alinhadas. O que eu quero dizer com isso é que eu vejo muita marca, empresa, ainda vendendo só ali um nome de um influenciador, empurrando esse influenciador para fazer a campanha de qualquer jeito. Aí o influenciador vai, posta e acabou a campanha. E para uma campanha de sucesso, você precisa entender muito bem o que o seu cliente quer. Planejar efetivamente a campanha como um todo, como que ela vai acontecer, qual é a melhor plataforma para aquela divulgação, qual o produto ou o serviço que vai ser divulgado, para daí então você partir para uma curadoria muito assertiva de olhar não só para qual o melhor influenciador para divulgar esse produto ou serviço,
mas ir muito mais a fundo em dados, entender qual que é a faixa etária que eu preciso atingir e se aquele influenciador atinge essa faixa etária, qual que é a região, né, que é o target ali da marca, e esse influenciador, ele possui audiência nessa região. Então, depois de selecionado o influenciador, né, olhando para todos os dados, a gente precisa ali pensar em um briefing, né, muito bem feito. Não é qualquer briefing que o influenciador vai ler e conseguir executar, né? Então, precisa realmente entender ali qual é o melhor formato de briefing para o influenciador conseguir captar a mensagem e replicar isso no conteúdo que ele vai fazer. Bom, depois disso tem ali uma parte de validação do conteúdo feito pelo influenciador para entender, né, se os requisitos do briefing eles foram cumpridos. E aí, partindo para as postagens, a campanha ela não acaba na hora da postagem, que eu vejo, como eu falei, né, muita gente fazendo isso. É preciso fazer todo um monitoramento completo para entender a repercussão da audiência em relação ao que foi postado. E depois fazer uma análise completa dos dados do que foi gerado para a marca com aquele ou aqueles influenciadores que fizeram a campanha. Então, tanto olhando individualmente para cada influenciador, como fazendo um overview da campanha como um todo. Isso é extremamente importante. Assim, eu colocaria uma alta nota aqui de nível de importância na campanha, porque como que você vai entender se a campanha foi um sucesso ou não sem olhar para os dados, né? Sem olhar para as métricas? Nós usamos aqui, inclusive, inteligência artificial para nos ajudar em algumas dessas etapas, complementando ali, né, e somando com as análises dos nossos times. Como promover a colaboração criativa entre marcas e influenciadores para criar conteúdo autêntico e envolvente? Se você olhar para praticamente todas as pesquisas de tendências para 2024, você vai encontrar o UGC. E não é só em pesquisa, tá? Mas é uma realidade já que a gente vive aqui no nosso dia a dia com as marcas. O UGC é o chamado User Generated Content, onde a marca ela contrata o criador de conteúdo para ele elaborar os conteúdos e entregar nas mãos da marca para ela usar e postar nas redes sociais dela. Então, nesse formato de UGC, o criador de conteúdo ele não posta nas suas redes sociais. Para sua audiência, né? É uma produção de conteúdo para a marca. E isso também influencia, né? E dá uma oportunidade para as pessoas que não têm muitos seguidores, que estão começando ainda, poderem também monetizar nas redes sociais, né? Porque pelo UGC, como você não vai postar para sua audiência e o target principal desse formato de conteúdo não é o tamanho da audiência do influenciador, e sim a qualidade do conteúdo, qualquer pessoa que faça um conteúdo de qualidade pode monetizar esse conteúdo com as marcas, para as marcas poderem postar nas redes sociais delas, né? Então é uma forte tendência aí para 2024. E também em vários estudos, né, feitos nos Estados Unidos, aparece aí que 90% das marcas elas querem crescer e aumentar a sua presença nas redes sociais em 2024. Ou seja, elas vão usar muitos criadores de conteúdo para fazerem esses conteúdos para elas. E fora isso aí, quase 70% das marcas entrevistadas, elas também falam que vão aumentar os investimentos em marketing de influência para esse ano, né? Então, o marketing de influência, ele tá só crescendo e é uma indústria aí bilionária. Você disse bilionária? Você acredita em orçamentos com 9 zeros para o marketing de influência? Tem muito dinheiro na mesa ainda no digital. Parece que tem muitos influenciadores, parece que o mercado está saturado, mas eu posso afirmar, trabalhando nesse mercado há mais de 8 anos, que ele não está saturado e está só crescendo. Nós ainda precisamos de muitos influenciadores e o mais importante, né, são influenciadores que tenham qualidade realmente na entrega, qualidade no conteúdo, não é qualquer influenciador. E é isso que a gente ensina aqui, né, na Influencers Academy. Então, ser um influenciador digital hoje, ele é uma profissão, ele não é mais um hobby, né? Ele é um trabalho. Assim como você ser um advogado, um médico, você precisa, assim como todas essas profissões, você precisa estudar para conseguir concluir, né, uma faculdade e terminar, realmente entender sobre o tema. Com influenciadores é a mesma coisa, você também tem que estudar e entender sobre o assunto para você ter uma formação como influenciador. A influencer Ana Laura é a nossa última convidada. Começou como produtora de conteúdo, viu seu perfil bombar, até o ponto de decidir investir profissionalmente na carreira de influenciadora digital. Como você começou sua jornada como influenciadora de gastronomia? Quais os primeiros passos? Eu sempre gostei muito de cozinhar.
E também sempre gostei de compartilhar receitas legais que eu testava, receitas que eu tivesse gostado. Então eu sempre compartilhei de forma totalmente, assim, como um hobby mesmo, receitas que eu testava e gostava no meu Instagram. Isso já faz bastante tempo, talvez aí uns 4, 5 anos. Eu sempre postava, assim, de forma totalmente despretensiosa, bolos, geralmente receitas doces, né, que é o que eu mais gosto de fazer, no meu Instagram, para os meus seguidores. Na época eu devia ter, sei lá, uns 4 mil seguidores, acho que nem isso. No ano passado, lá na metade do ano, mais ou menos, alguns vídeos meus, eu acho que tiveram uns 3 vídeos na sequência, mais ou menos, eles viralizaram muito no Instagram. E com isso chegaram muitas pessoas assim de uma vez só. Tanto que eu me vi até meio perdida, eu não sabia o que fazer com isso, porque foi uma coisa realmente bem inesperada. Até porque eu nunca fui de seguir muito, assim, tendências, ou, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu sempre tentei manter o meu conteúdo bem autêntico e manter um conteúdo que eu tivesse orgulho de fazer, que eu gostasse de fazer. Então eu não imaginei que isso fosse acontecer, assim, da forma como foi. Mas esses vídeos viralizaram, muitas pessoas chegaram. E inclusive as marcas começaram a chegar também, né? Isso é uma coisa que acontece. Quando você começa a chamar um pouco mais de atenção, assim, das pessoas, as marcas, consequentemente, também chegam até você. E eu me vi sem saber o que fazer com aquilo, porque eu não imaginei que fosse ser tão rápido. Eu não havia me preparado também para aquilo. E nisso, e aí acho que entra um dos principais passos em transformar o que é um hobby em um trabalho, que é você não encarar aquilo mais como um hobby. Então eu precisei realmente encarar como um trabalho, colocar horários, ter uma rotina de gravações, ter uma rotina realmente, assim, de criação de conteúdo. E não fazer mais só quando sobrava tempo, né? Então, encarar isso como um trabalho é muito importante. E é um pouco difícil no começo, porque é um trabalho não remunerado. Então, até você conseguir trabalhar com uma marca e ser pago por isso, você vai produzir muito conteúdo de graça. Então você vai ter um tempo ali, um gasto, né, de tempo, um gasto inclusive financeiro, no meu caso, comprando ingredientes, comprando utensílios, né? E é um trabalho que você não recebe nada por ele. Então você vai postar, e mesmo que o seu vídeo tenha milhões de visualizações, você não vai receber nada do Instagram por isso, né? Então acho que essa é a maior dificuldade que os criadores têm no começo, em encarar isso como um trabalho, porque você vai produzir um conteúdo, você vai ter um gasto ali de tempo, de dinheiro, mas você não vai ter um retorno. Como você decide quais marcas ou produtos são adequados para suas colaborações? Falando um pouquinho agora sobre publicidades, né, parcerias e divulgações, né, como que funciona isso e como que eu seleciono essas parcerias, essas divulgações que eu faço. Bom, eu acho que tudo parte do princípio de identificação, né? Então, marcas que você já use, marcas que você já conheça, marcas que você já recomendaria, mesmo se você não estivesse sendo pago para fazer isso. Eu acho que esse é o princípio de tudo. Então, se vem até mim uma marca que eu já conheço, que eu gosto, que eu sei da qualidade, e que eu já utilizo mesmo no meu dia a dia, vai ser o maior prazer poder divulgar, fazer um conteúdo divulgando essa marca para as outras pessoas, né? Assim como às vezes vem até mim marcas que eu não conhecia, que eu nunca usei, mas que eu vou pesquisar sobre essa empresa, eu vou ver quais são os valores da marca, vou testar esse produto, vou ver esse produto, vou conhecer esse produto e vou ver se é bacana, se vale divulgar para os meus seguidores ou não. Então eu acho que esse é o princípio de tudo, assim, né? Alinhamento de valores. Então, por exemplo, eu jamais vou fazer a divulgação de um produto que eu não use, que eu não goste, que não tenha nada a ver comigo, é um produto que eu não vou usar no meu dia a dia. Como que eu posso querer recomendar para os meus seguidores uma coisa que nem eu uso, que eu não consumo, ou que não faz parte do meu dia a dia, né? É uma coisa que fica sem sentido, e é uma divulgação vazia, né? Porque seria apenas pelo dinheiro. E eu acho que a gente demora, às vezes, anos para construir uma credibilidade na internet. E eu acho que é muito importante se manter fiel aos seus valores e não destruir essa credibilidade apenas por dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Qual é o seu processo criativo ao desenvolver conteúdo? Muitas pessoas acham que a criatividade é algo que cai do céu, uma coisa que surge do nada, do além. Mas a verdade é que a gente vai aprendendo as coisas ao longo do processo.
processo, né? Ela vai sendo desenvolvida também ao longo do processo. Hoje em dia, depois de produzir conteúdo por mais tempo, é uma coisa que já vem de forma até mais natural, porque é uma coisa que você vai aprendendo, você vai se acostumando, você vai aprendendo o que dá certo, o que não dá tão certo assim, você já sabe onde buscar essas referências, você já tem um estilo. Então eu acho que é no fazer, é no processo que a criatividade surge, que as boas ideias surgem, né? Muitas vezes a gente até faz um roteiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas na hora surge uma ideia nova. Então assim, eu acho que o mais importante é colocar em prática, é fazer, é não se limitar a eu não sei muito bem como fazer isso, eu ainda não tenho muita experiência, porque é fazendo que a gente vai aprendendo as coisas e é assim que os processos vão se desenvolvendo. Fale sobre uma colaboração que foi significativa ou desafiadora e das lições aprendidas. Vou falar também sobre uma parceria, uma colaboração que foi significativa para mim e onde eu também aprendi muita coisa. E foi a primeira. Eu não poderia pensar em outro que não a primeira, porque eu acho que a primeira vez que uma marca chega em você, uma marca vem até você interessada no seu trabalho, querendo fazer um trabalho em parceria com você, é um momento muito significativo, assim, sabe? Pra gente foi muito especial, eu falo pra gente porque trabalhamos juntos, né, eu e meu companheiro. Foi muito especial quando a primeira marca chegou falando, olha, a gente gostaria de fazer um vídeo de colaboração com vocês. E logo de cara foi uma marca bem relevante, digamos assim, uma marca grande, que foi a Camicado, que é uma marca que tem no Brasil inteiro, é uma marca super consolidada, super conhecida, e a gente ficou, nossa, não acredito que eles viram o nosso trabalho, que eles gostaram do nosso trabalho. Então foi um momento muito, muito legal, assim, esse primeiro contato, né? E obviamente que depois também que passa aquela euforia, né, de receber essa procura, também vem o medo, né, porque é um desafio, né, a primeira vez que você vai fazer uma publicidade, vai fazer uma divulgação, né, de uma marca, é um momento bem apreensivo, assim, porque a gente estava no começo, a gente, como eu falei, foi tudo muito rápido, então a gente ainda não sabia muito bem precificar o nosso trabalho, a gente não sabia muito bem como é que funcionava essa interação entre nós e a marca. Não sabia muito bem os pormenores, às vezes, né, dessas divulgações. Então, eram muitas questões em aberto, muitas dúvidas e, obviamente, muitos desafios a serem superados, né? Mas, assim, foi muito importante pra gente, porque ali nesse primeiro contato com a marca, você aprende muito, né? E principalmente aprender a ouvir as demandas do outro, porque quando você cria conteúdo, no caso, só pra você, né, um conteúdo seu, você faz aquilo do seu jeito, no seu estilo, você só tem as suas próprias demandas para seguir ali. E a partir do momento que você faz um vídeo em colaboração, né, uma publicidade, uma divulgação, além do teu estilo e daquela coisa que é sua, que você imprime naquele conteúdo, você também precisa atender às demandas da marca, né? Atender às demandas daquela empresa. Você precisa fazer uma junção, né, entre o teu estilo, o estilo da marca. Então ali é todo um trabalho conjunto para desenvolver aquele conteúdo, né, para você atender também as demandas, atender aquilo que a marca gostaria de ver ali naquele conteúdo. Então é muito bom, porque é um aprendizado constante, assim, né? E o primeiro, obviamente, é o mais significativo, porque é ali que você... É o princípio, né? A partir dali você já ganha mais confiança para os próximos, mas o primeiro realmente é aquele que te faz aprender muito, principalmente por ser um desafio muito grande, né? O podcast é parte do portal O Buzz, um portal de notícias data-driven que aborda assuntos em alta e temas relevantes para o mercado de comunicação e marketing, sempre atento ao social listening e com apoio da inteligência de dados. Gostou do episódio? Marque 5 estrelas. Siga o podcast, assim você poderá continuar por dentro do que rola nas redes. Qual é o Buzz? Legal. Não gostei. Viralizou. Eu curti. Compartilha comigo. Não curti. O Buzz, o podcast data-driven do profissional de comunicação e marketing.